Alternador automotivo. Eu sou o professor Oliveira e nesta aula nós vamos abordar os principais componentes e defeitos do alternador automotivo. Bateria automotiva. Se você conhece um pouco sobre carros ou tem um veículo na sua garagem, é quase certeza que você já ouviu falar sobre baterias automotivas. Apesar de se tratar de um item básico para o funcionamento do carro, muitas vezes as pessoas não entendem a importância da bateria automotiva e nem como ela funciona ou como agir nas situações adversas que normalmente ocorrem por conta do seu mau uso. A bateria automotiva nada mais é do que uma acumuladora de tensão. Sua função é reservar tensão disponível para ser entregue ao carro sempre que ele precisar. Em outras palavras, nós podemos dizer que, na hora que o carro precisar acionar o motor de partida, ligar qualquer item eletrônico, um som, sistema de iluminação, luzes internas, né, ou faróis, a bateria serve para essas principais funções. Ela normalmente é recarregada pelo alternador, e isso quando o motor está ligado. Essa ação mantém a bateria sempre disponível, desde que você saiba como usá-la e o seu modo correto de funcionamento. A caixa da bateria, que envolve todos os componentes dela, é feita atualmente de um material de polipropileno ou policarbonato. Apresenta aí grande resistência a vazamentos, mantendo-a bem isolada. A estrutura ela é responsável por acumular tensão e corrente. Antigamente, possuía uma tampa para que fosse feita aí uma inspeção ou uma adição de água desmineralizada. Atualmente, a grande maioria das baterias disponíveis no mercado são totalmente seladas e não demandam mais esse trabalho, do operador. Os polos da bateria, que ligam a mesma ao sistema elétrico do carro, são normalmente protegidos por tampas, pois é por elas que passam e a corrente elétrica que vai para o carro quando a bateria é utilizada ou acionada. Toda bateria tem um polo positivo e um outro polo negativo, que devem ser ligados corretamente para que a bateria funcione sobre a indicação dos polos. A bateria leva o símbolo positivo para o polo positivo e negativo para o polo negativo, massa, GND ou chassi. Caso não encontre esse símbolo, é interessante que se verifique a cor da sinalização. Normalmente nós temos o vermelho, que indica polo positivo, e por sua vez o preto, né, o polo negativo. A mesma identificação por cores serve para os cabos conectados aos polos. Sobre o elemento acumulador das baterias, ele garante à bateria a função de armazenamento. As placas de chumbo dispostas de forma alternadas entre positivas e negativas são imersas em uma solução eletrolítica que reage com as placas, gerando a corrente elétrica. Uma bateria automotiva, ela deve conter aí pelo menos 6 elementos que, quando ligados entre si, desempenham uma tensão de por volta de 12 volts no modelo automotivo, né? E esses elementos também contam com separadores ou estruturas feitas de plástico ou papel que são colocadas entre as placas positivas e negativas, e isso para evitar que essas tenham contato entre si e gerem aí o curto-circuito. Essa é a estrutura padrão que a gente encontra aí de uma bateria automotiva disponível no nosso mercado atual. Em torno dessa tecnologia são desenvolvidos os mais variados modelos, cada um com características específicas voltadas para determinados tipos de veículos ou aplicações, mas todos com a mesma lógica de funcionamento, uso e operação.
Tipos de corrente elétrica. As siglas que nós comumente conhecemos para determinar os modelos de corrente elétrica são siglas AC e DC, provenientes da língua inglesa para alternate corrente e direct corrente, e correspondem à corrente alternada, a sigla AC, e corrente contínua, sigla DC, respectivamente. A principal diferença entre as correntes AC e DC é a direção em que os elétrons se movimentam. Para a sigla AC, de corrente alternada ou alternada corrente, ela caracteriza-se pela movimentação alternada, né, de seus elétrons, já que eles podem mudar de direção constantemente. A rede elétrica local, tomada residencial, nós conduzimos ela com uma frequência de 60 Hz, ou seja, 60 oscilações por segundo, aonde no plano cartesiano, essa senoide ela toca o eixo zero 60 vezes por segundo. Ela é gerada através de rotores, né, que percorrem com enrolamentos ímãs norte e sul, e aí ela consegue, através de anéis coletores, consegue coletar essa corrente gerada, e essa corrente por si, ela é alternada, ou seja, como no plano cartesiano que é mostrado, eu tenho um valor médio, né, nessa posição aqui, um valor médio positivo, um valor médio negativo, eu tenho um pico de tensão positivo e um pico de tensão negativa, e isso ocorre ao longo do tempo. Então, como disse no início, né, a frequência, ou seja, o período completo desse ponto até esse ponto, e ela toca esse ponto zero aqui 60 vezes por segundo. É uma característica da corrente alternada. Uma das suas vantagens é estar diretamente ligada à capacidade de ser transportada por longas distâncias. Por esse motivo, ela é muito utilizada em linhas de transmissão de usinas hidrelétricas, né? Passando aí por transformadores, abaixadores, até que chegue à residência, né, dos usuários finais. Ainda sobre tipos de corrente elétrica, temos aqui a corrente elétrica DC, Direct Current, onde nós classificamos ela como corrente contínua, e ela é responsável por a maioria do acionamento dos produtos polarizados, ou seja, os eletroeletrônicos, no caso, celulares, notebook, né? Aqui nós estamos falando diretamente dos veículos automotores, então a maioria dos acessórios, ou todos os acessórios da linha veicular, elas trabalham aí com corrente contínua. Então nós temos aí elétrons que seguem um fluxo direcional único e estabilizado, dando essa estabilidade à carga. Os bons exemplos de sistemas de corrente contínua são as pilhas, baterias. Então, no caso do alternador automotivo, que é o que está em questão na nossa aula, é que ele deve entregar essa tensão devidamente retificada, estabilizada e regulada, para que seja possível passar aí por todos esses consumidores que a gente tem no veículo. Isso é possível através dos retificadores e da placa reguladora que tem no interior do alternador. Então, a corrente contínua, nós temos ela aí, ela é gerada alternada, a partir do momento que ela passa por um retificador, ele tem essa forma de onda, a partir do momento que é aplicado o regulador de tensão e a bateria, nós temos esse tipo de gráfico, né? Ou seja, ele é retilíneo, né? Não tem variação em relação ao tempo, tem apenas a descarga, caso não for reposto. Então, esse é o tipo de tensão que a maioria dos equipamentos, ou todos os equipamentos automotivos, né? Principalmente acessórios, equipamentos de conforto, utilizam para funcionar. Aqui tem um modelo do regulador de tensão, que é o equipamento responsável aí por garantir o limite máximo entregue à bateria veicular. Medindo a bateria. Então, nós temos aqui o nosso gráfico de plano cartesiano, que representa o nosso acumulador, que é a bateria. Nos veículos automotores, elas possuem funcionalidades particulares,
e aplicações em ambientes consideravelmente agressivos, para garantir melhor desempenho, segurança e confiabilidade aos equipamentos eletroeletrônicos embarcados. Se faz necessário aperfeiçoamento dos métodos de processo de construção e instrumentação dos sistemas eletroeletrônicos automotivos. A instrumentação é o campo da ciência que foca em estudar e desenvolver e aplicar os instrumentos que utilizamos para medição e controle nos diversos processos que são executados. Nós podemos citar aí como exemplo a linha industrial, residencial e, por que não, a automotiva, que é nosso foco aqui. Tudo isso com o intuito de obter medidas precisas com otimização e segurança. Quando aplicada de maneira correta ao trabalho que se propõe, o uso da instrumentação auxilia a reduzir custos, ele propicia a otimização de recursos, aumenta o desempenho dos processos e reduz aí o tempo de diagnóstico, e é claro que reforça os padrões de qualidade com segurança por meio dos equipamentos utilizados. Nós temos uma lista aí de equipamentos que se inserem nessa categoria, que é notoriamente extensa, porém todos eles costumam ser empregados visando aí os mesmos objetivos. Na linha automotiva, hoje nós possuímos uma gama extensa aí de equipamentos voltados para auxiliar o diagnóstico de avarias nos veículos, né? Então, nós temos aí canetas de polaridade optoacoplada com voltímetro, multímetro, os osciloscópios, sondas indutivas, sondas piezoelétricas, que são materiais aí que nos auxiliam a fazer esse trabalho. Então, usando um multímetro, né, nós podemos instrumentar uma bateria para verificar, por exemplo, a tensão que ela tem em um dado momento, que nada mais é que a diferença de potencial ou simplesmente a sigla DDP, tá? Isso é coletado entre seus polos. Então, nós temos aí o gráfico demonstrando aí, plano cartesiano, nós temos um multímetro, nós vamos escolher a escala de corrente contínua, né? Nós supomos que a bateria automotiva é 12 volts, então nós escolhemos uma escala aí de pelo menos 20 volts. Então nós temos aí a caneta vermelha na indicação V, né? E a caneta preta na indicação COM, sempre assim. Então a gente instrumenta a bateria dessa forma, como está mostrando aqui no gráfico, né? Nós vamos ter uma tensão aí por volta de 13,36 volts. Vale ressaltar que no multímetro digital a inversão de polaridade não traz risco algum, apenas vai vir uma medição negativa, né? Se nós invertermos os polos positivo e negativo do multímetro, e aparecer menos 12,36. No multímetro analógico já não é interessante fazer esse tipo de inversão. Diagrama do alternador. O diagrama do alternador é montado na forma como está disposto aqui. Então, nós temos a chave de ignição, a bateria, a demonstração da linha 15, linha 30 e linha 50. Luz de anomalia do painel ou luz de bateria, né? E o conector B+, D+, e negativo do alternador. Comumente, o B+, é ligado na carga, né? Circuito que o alternador vai alimentar. O B-, ele é ligado quando o alternador possui, né, a indicação de B-, ele não é ligado por fios, porque a própria carcaça do alternador seria o nosso B-, ou o GND, ou massa. A indicação de D+, ela vai ligar diretamente na luz do painel para indicar a anomalia da bateria ou do alternador, que seria aquela luz de advertência. E quando possui indicação D-, ele também não é ligado, porque ele é ligado diretamente na carcaça do alternador, que participa aí da carcaça automotiva. Alternador automotivo. O alternador automotivo, ele é um componente essencial para o bom funcionamento de todos os sistemas eletroeletrônicos do veículo. Os automóveis atuais contam com vários acessórios que funcionam através de eletricidade, particularmente por corrente contínua. Esse é o caso, por exemplo, do sistema de mídia de rádio, do motor de partida, que faz o início da partida do motor, as lâmpadas
iluminação interna e externa, faróis e lanternas, né? E da própria injeção eletrônica que precisa da bateria automotiva para funcionar seus atuadores e seus sensores. No entanto, o alternador automotivo é uma peça importante para manter os componentes elétricos do veículo funcionando. Então, nós temos aqui o desenhozinho da posição em que o alternador é montado, né, na correia de serviço, nesse caso aqui. Então, esse é um componente responsável por converter a energia mecânica em energia elétrica. Sendo assim, o alternador é fundamental para o funcionamento adequado dos veículos, né, principalmente hoje com os artifícios da injeção eletrônica. É uma máquina que também serve para alimentar equipamentos elétricos instalados no automóvel, além do sistema de ignição eletrônica, quando o motor estiver em funcionamento, e esse motor de combustão, por sua vez, ele promove a transferência dessa rotação pela correia, e essa rotação de trabalho varia de modelo para modelo. Desta maneira, o alternador começa a gerar eletricidade. Lembrando que alternador e a bateria, eles juntos compõem o sistema de cargo do veículo. Então, a bateria seria um acumulador e o alternador seria um manetedor. À medida que a bateria for esgotando a tensão, o sistema percebe isso e o alternador começa a carregar de novo. Então, ele vai mantendo a bateria sempre carregada. Então, o seu automóvel pode até ser um supercarro, daquelas máquinas de dar inveja aí a qualquer um. Ou pode ser um veículo popular comum, né? Dos modelos mais básicos aí que nós encontramos. Algo que não vai mudar entre eles, né, a correia do alternador. Afinal, ela é uma das peças que fazem diferença, como as velas de ignição ou como a correia dentada. Quem ainda não tem conhecimento sobre essa peça, a título de informação, fique sabendo que a correia do alternador, independente da potência do motor, ela é responsável aí por transmitir a força de um componente a outro. Além disso, ela é a principal responsável pelo trabalho do alternador, parte que tem a função de gerar a eletricidade armazenada na bateria do carro. O seu funcionamento é um dos mais complexos de serem entendidos. A correia do alternador começa passando pela polia do eixo do motor, que também pode ser chamada aí de eixo virabrequim ou girabrequim. Daí ela transmite essa força necessária para a polia do alternador, fazendo com que ela gire, possibilitando dessa forma a geração elétrica. É assim que temos aí, em termos mais técnicos, né, o funcionamento do carro através da eletricidade, atuando em seus componentes diversos aí. Mas, além disso, a correia do alternador pode ter outras funções mais ou menos importantes, dependendo aí do modelo do carro ou da montadora. Em alguns modelos, por exemplo, a correia do alternador também é responsável por transmitir força para a bomba de direção hidráulica e para o compressor do sistema de condicionador de ar, que é super importante aí para manter aí a temperatura mais agradável dentro do habitáculo do carro. Essa peça, na maioria das vezes, é bem grande, pois ela desempenha aí outras funções no carro. Já as correias que servem exclusivamente para o alternador, elas são menores devido à única função que exercem. Com a matéria-prima, como a matéria-prima seria a borracha, ou seja, com o tempo a probabilidade da correia do alternador ressecar é muito grande, e a mesma, não, se não receber os cuidados adequados, ela pode se romper. Então, quando as correias ficam ressecadas, elas começam a sofrer pequenas rupturas ou rasgos nos vincos que se encaixam na polia. Com o tempo, essa falta de manutenção é bem provável e bem notável, né, que os danos aumentem, levando aí à quebra ou rompimento. Em casos como citado acima, o maior cuidado que se precisa ter, né, destinado à correia do alternador é a troca de acordo com o tempo, e esse tempo ele é indicado pelo manual do fabricante. Dependendo aí da potência do motor, o tempo de vida útil pode variar de modelo para modelo, de acordo com as instruções do fabricante. A dica que a gente sempre fala aqui é que é usar uma correia do alternador de boa qualidade,
E isso ajuda aí a minimizar os possíveis danos causados com o passar do tempo, né? Então, quando a correia do alternador quebrar, os problemas são mais sérios. Eles podem ser aí o alternador do carro parar de gerar eletricidade para manter a bateria, né? Ou simplesmente impedir também, com a sua quebra, o funcionamento da bomba d'água, fazendo com que a água fique parada no bloco e assim eu tenho um aquecimento inóspito. Isso normalmente causa aí uma situação aí de aquecimento do motor. Em alguns casos, eu também posso ter o interrompimento do funcionamento da bomba hidráulica, né? E eu posso ter aí sistemas comprometidos por conta desse rompimento da correia. Ainda sobre alternador automotivo, nós temos aqui o modelo de um alternador automotivo aleatório, e aqui nós temos uma vista explodida desse nosso alternador. Então, nós temos aqui, ó, a polia, que é responsável aí por receber aí a translação, né, a rotação do motor, na verdade, a rotação, né, que vem do eixo virabrequim. Nós temos aqui a carcaça, que serve para acomodar todos os outros componentes. Nós temos o rotor, o estator, a carcaça do fundo, né, que unida com a carcaça dianteira, fecha o corpo do alternador. Nós temos aqui a placa de diodo ou placa retificadora nessa posição. Essa placa menor aqui é o regulador de tensão e aqui uma tampa de proteção para os componentes metálicos, né, polarizados. Então, isso a gente chama de vista explodida, que nos auxilia na desmontagem do motor, do alternador, né, para que a gente possa aí conseguir fazer inspeção, manutenção, mesmo que a gente nunca tenha desmontado um modelo semelhante. Sobre o regulador de tensão. Nós temos alguns modelos de reguladores de tensão, né? Um mais antigo e um mais atual. O próprio nome já diz, regulador de tensão, ele é um dispositivo eletrônico que ajusta a tensão de saída do alternador para ser entregue aí à bateria. Nós temos aí em termos de níveis, e é importante também ressaltar, que esse regulador de tensão ele funciona aí com uma carga de 10 a 15% maior que a tensão de saída. Então, a carga ela é gerada aí por volta aí de uns 22 volts, mais ou menos, né? E é entregue aí para o veículo entre 13,8 e 14,8, né? Num carro de circuito elétrico padrão 12 volts, tá? O alternador, ele gira acompanhando o motor, como a gente viu lá na foto anterior, e ele gera essa tensão conforme a rotação varia. Então, com tensão média aí de 14,4 volts, né, e 14,8 máximo, esse é o momento que o regulador faz com que a tensão chegue a um limite e não ultrapasse ele, evitando danos aí para os componentes eletroeletrônicos dentro do veículo. Sendo assim, esse regulador de tensão ele fornece a tensão exatamente adequada para a bateria e para os outros acessórios, né, dentro do carro, e isso independente das faixas de rotação do carro. Nós vamos usar um exemplo aí hidráulico para poder explicar aí o funcionamento desse regulador de tensão. Então, nós temos aqui um exemplo de uma bomba, né, que faz a transferência de fluido, de repente, de um fosso para uma caixa d'água, né? Então, aqui nós temos uma válvula reguladora e aqui nós temos o acionamento. Então, ela vai puxar água nesse ponto, vai passar pela turbina aqui, subir e encher o reservatório aqui até a medida que for necessária. E eu tenho uma válvula de retorno, ou seja, quando a pressão exceder um nível X aqui, ela vai pressionar essa mola, liberando que o excedente não vá para o reservatório, mas volte aqui para o reservatório primário, ou seja, no reservatório secundário e reservatório primário. Aqui já tem um exemplo aqui, ó, quando eu estou no limite, né, do reservatório secundário, essa pressão nesse ponto aqui aumenta, empurrando essa mola e liberando, né, a água que retorne para o reservatório primário. É como se fosse um ladrão de água, né? Então, o que que ele acontece? Em vez de transbordar, ele deixa retornar. Então, para cá só vai a quantidade necessária de acordo com o sistema adotado. Então, quando o fluido chegar no limite do reservatório, a válvula se abre, evitando aí o transbordo.
Um sistema sem válvula reguladora, por exemplo, reservatório primário e secundário, ele ia ser abastecido, não ia ter nenhum tipo de limite, né, para que isso possa ocorrer, então o transbordo ia ser evidente, né? Então aqui eu estou utilizando sem a válvula reguladora de pressão. Então o fluido irá transbordar, e não teria controle algum para poder verificar ou fazer alguma inspeção do tipo. Então, um alternador, se a gente for estudar hoje, um alternador, né? Se a gente for estudar o circuito interno dele, normalmente nós vamos ter que o enrolamento dele, a bobina de campo, né? A bobina de estação, nós vamos ter aí 6 diodos de retificação e 3 de excitação. Então, aqui, nessas bobinas UW e V, são gerados aí a corrente alternada, lembrando que elas têm defasagem de 120 graus uma da outra, né? Então, elas vão passar aqui pela retificação, né? Parte positiva e parte negativa. E aqui, eu estou dando um exemplo, né? Referente aqui ao da caixa d'água, sem regulador de tensão. Então, aqui eu tenho 0 volt, 12 volt, 14,5, mais ou menos 20 até 22 volt. E isso chegando na bateria. Não é algo legal de acontecer, porque além de danificar a bateria, os componentes internos, como som, multimídia do veículo, né? Podem ser danificados, né? Acessório de painel e tal. Então, é importante a utilização aí do regulador de tensão para conter essa tensão aqui num valor seguro, né? Então, aqui a gente tem um valor muito alto. Aqui, por exemplo, ó, com a válvula reguladora, que é o exemplo anterior, quando a pressão aumenta nesse ponto aqui, ó, eu vou ter o retorno, né? Então, ou seja, eu tenho a devolução do fluido. A mesma forma acontece com a eletricidade. Utilizando placa reguladora de tensão, ó, quando eu chegar em 14,5, 14,8 mais ou menos, eu vou ter o quê? O corte, e daí para frente eu não tenho uma tensão maior chegando até a bateria e muito menos aos consumidores eletroeletrônicos do veículo. Então, a função do regulador de tensão é essa, ela é manter um valor fixo, né, e seguro para que os componentes veiculares não danifiquem. Sobre o rotor. O rotor dentro do alternador, ele é um componente muito importante, sobretudo ele gira em torno do seu próprio eixo, produzindo movimentos de rotação. Qualquer máquina rotativa, como turbinas, compressores, redutores, entre outros, elas possuem eixos rotativos apoiados em mancais de deslizamento, rolamentos ou sistemas magnéticos. No caso do nosso alternador automotivo, o rotor gira apoiando em rolamentos, e esses rolamentos são fixos na carcaça dianteira e traseira, comumente chamada de mancal. Então, nós temos aqui o exemplo aqui, né? Eles são montados aqui com polos tipo garra, né? Norte e sul, né? Alternados entre si, ó, sul-sul, norte-norte, né? E eu tenho aqui o enrolamento de excitação e o eixo da ponta dele aqui. Então, ele é montado prensado, né? É uma peça mais ou menos nesse formato aqui. E aqui a gente tem a composição desse rotor. Então, quando a gente for utilizar a instrumentação, ou seja, a medição, nós temos aí mais ou menos 2 tipos de medição a ser realizada, né, com esse rotor aí. Então, nós temos aí, no comutímetro na escala de resistência ômica, nós podemos testar aqui os anéis coletores e nós podemos verificar aí resistências entre 2,5 até 4,5 ohms. Normalmente são resistências bem baixas mesmo. E depois a gente pode colocar o ohmímetro na escala de mega-ohms e a gente pode colocar em um dos 2 anéis e na carcaça. Exemplo, coloca no primeiro anel carcaça, segundo anel carcaça. Na escala de mega-ohms, é interessante que dê infinito ou uma resistência em mega-ohms para testar que a isolação está ok. Qualquer outro valor, né, nessa mesma escala, significa que a parte aqui de enrolamento de estação danificou e entrou em contato com a carcaça, e isso é um defeito característico de rotor, tá? Sobre o estator, nós temos ele aí com alguns modelos, né, de estator, um estator aqui de um Santana Gol 1.6, de um Santana Gol, né, com 16 volts e 65 amperes de capacidade, eles são 4 fios na saída. Esse estator, ele é uma carcaça fixa do alternador,
Sua função é conduzir o fluxo magnético para transformar a energia cinética do induzido, né, em eletricidade. Ele é composto por bobinas chamadas de induzido, né, são bobinas que são excitadas pela bobina do rotor, e esse estator, ele é um alternador, ou seja, ele está dentro do alternador, é dele que vai ser gerado lá as três fases para poder executar o carregamento. Então, nós temos aí alguns modelos, aqui tem um estator Bosch de 35 amperes para 14 volts, modelo com 3 fios, o de baixo com 4 fios, o superior lá eu tenho o modelo dele com 6 fios, tá? Então, o teste do multímetro que a gente pode fazer para atestar aí sobre os defeitos mais comuns que ele vai ter, né? Nós vamos colocar ele em escala de resistência ômica mesmo, aí 200 ohms, por exemplo. E nós vamos testar aí a resistência ômica entre as bobinas, né? É interessante que tenha um equilíbrio, né? 3 bobinas, 3 valores próximos, né? E depois a gente coloca ele também na escala de mega ohm e coloca na primeira bobina, carcaça, segunda bobina, carcaça, terceira bobina, carcaça. Na escala de mega ohms, novamente, a gente tem que entender que quanto maior o valor, melhor a isolação. Esses defeitos que acontecem tanto no estator quanto no rotor, eles são devidos a aquecimentos, né, não programados, e esse aquecimento, ele faz com que esse verniz aqui, cor caramelo, ele mude de cor, fique mais escuro, em alguns casos ele até queima mesmo, fica bem preto. Então, isso que é a isolação do fio. Esse fio aqui, ele não tem isolação plástica, esse esmalte aqui que é o isolador dele. Então, quando ele sofre aquecimento, ele entra em contato com a carcaça e, por sua vez, né, vai começar a conduzir e aí dá problema. Então, teste de continuidade por estator é basicamente esse aí, não tem muito segredo. Normalmente, essas resistências vão ser bem baixas, né, não vão ter valores aí consideravelmente altos, né, aí, de repente, aí em torno de 2,5 até 4 ohms, né, para modelos 12 volt, para modelos 24 volt, entre 8 e 15 ohms, normalmente. Sobre o funcionamento do alternador, né? Nós temos esse alternador automotivo, modelo trifásico, né? Normalmente ele tem essas 3 pontas para geração e o centro fechado. Então ele é uma armadura estacionária com um corpo envolvido com esses enrolamentos e os componentes internos, alguns são rotativos, né? E esse modelo que nós estamos mostrando de bobina aqui seria o modelo estrela, né? Então aqui nós temos a vista explodida dele novamente, para que a gente possa entender como que ele funciona. Aqui tem o estator, fase A, fase B e fase C, e o último pino aqui seria o pino neutro, por exemplo, ou o aterramento. Então, nós temos aqui, se a gente colocar o osciloscópio nesses pinos aqui, nós vamos perceber que nós temos 3 fases geradas de acordo com as cores aqui. Lembrando que essas 3 fases, elas têm uma defasagem de início adiantada aí 120 graus uma da outra. Partiu aqui, a outra parte aqui, a outra parte aqui. Isso é uma característica particular do sistema trifásico, né? Onde é o sistema mais eficiente para que a gente tem aí para geração, para carregamento, né? É o que as usinas hidrelétricas utilizam aí com a movimentação dos seus maquinários internos para fazer a geração elétrica aí de corrente alternada. Então, nós temos aí um período completo e essa configuração aqui de gráfico, né? Se nós fizermos aí a medição interna no alternador. Lembrando que corrente alternada nós vamos encontrar no veículo apenas internamente, até esse ponto aqui, ó. Daqui para frente eu já tenho a placa de diodos, que é uma placa que ela retifica, e aqui eu já tenho a reguladora. Então, a única ponto de geração de corrente alternada no veículo seria até esse ponto aqui. Sobre o funcionamento ainda do alternador, nós temos aqui o diagrama elétrico dele, né? Então, os 6 diodos de retificação e os 3 de excitação. E nós temos aqui o estator, né?
A bobina de excitação fica nesse ponto aqui, ou seja, ele é alimentado com 12 volts. A partir do momento que o motor começa a girar, que gira o rotor aqui, ele começa a gerar eletricidade. É utilizada uma lâmpada piloto para indicação no painel que está carregando. Essa lâmpada de piloto participa do circuito de excitação e ela também é responsável pela a geração elétrica. Normalmente, quando essa lâmpada está queimada, o motor de partida, o alternador, perdão, ele não carrega, né? Então, é uma indicaçãozinha aí que a gente tem aí, um macete, né? Ou seja, quando essa lâmpada não está funcionando, significa que ele não está carregando e, normalmente, se você retorna a lâmpada para o local, ele já começa a carregar imediato, tá? Então, é uma indicaçãozinha bem tranquila de entender. Então, sobre essas ligações aqui, então nós temos a geração trifásica aqui das três bobinas, né? Tem essa configuração aqui, a gente consegue ver isso com o osciloscópio. Então, nós temos aí a corrente alternada gerada, ela passa por uma retificação, né? E aqui a gente tem um modelo da retificação por meia onda. Então, a gente vai ter essa configuração aqui. Como que isso funciona? Então, eu tenho aqui a corrente alternada nesse ponto, o diodo vai cortar a parte negativa, ou seja, vai dar um intervalo e ele salta para a próxima. Então, essa parte negativa embaixo toda é cortada, só ficando a parte positiva. Porém, eu vou ter uma oscilação aqui entre valor máximo zero, valor máximo e zero. Esse intervalo aqui, ó, nem para carregamento de bateria e nem para os equipamentos eletroeletrônicos que a gente tem no veículo, eles são interessantes, ou seja, pode causar defeitos sérios aí dentro do veículo. Então, a gente usa aí o sistema de retificação de onda completa, que eles partem de 4 diodos e no modelo automotivo normalmente são 6, tá? Então, nós temos aqui, ó, a entrada do sinal alternado, né, na ponte. Essa ponte seria lá na placa retificadora, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem um encurtamento aqui, ó, desse espaço, né? Apesar que ele ainda existe, mas a gente consegue encurtar bem mais do que num modelo de retificador de meia onda. Então, esse espaço aqui, ele também precisa ser reduzido, né? E isso acontece através do acoplamento da bateria, e quando a bateria é acoplada, esse espaço ele tende a ser integrado aqui nessa parte. Ou seja, para a bateria tem que chegar algo dessa forma aqui, com esse tipo de gráfico, e não como esse aqui. Então é muito importante entender que quando o carro está funcionando, a gente não deve desconectar a bateria. Isso pode causar elevação de tensão e pode causar queima dos componentes internos do veículo. Sobre a placa retificadora, né? Nós temos aí esse modelo de placa retificadora. São placas básicas, elas são dispostas em diversos modelos, tamanho, né? Eu escolhi essa aqui para poder demonstrar. Então, aqui tem o desenho de uma placa retificadora. Normalmente, a gente tem a placa positiva e a placa negativa. A gente chama de placa B+, e B-, né? Então, normalmente, 3 diodos negativos e 3 diodos positivos. Esse modelo de diodo automotivo para a placa retificadora, normalmente o corpo dele é positivo ou negativo. Ele é um pouco diferente do diodo usado em eletrônica, tá? Então, nós temos esse pino aqui para auxiliar, 2 pinos B+, que é a própria lata da placa positiva, e a placa negativa já é a própria carcaça, B-, né? E tem esse pino D+, que é o pino que toca na saída do regulador de tensão. O regulador de tensão vai instalado nessa posição aqui, e aqui esse centro aqui, ó, é o eixo do rotor. Então ele tem os carvões, né, que eles encostam aqui nos 2 anéis coletores separados, né? E aí ele é a terra de um lado, né, para a placa B-, e do outro lado da parte positiva aqui é o ponto que ele entrega a tensão positiva aqui para a bateria, né? E aqui a gente tem nesse ponto aqui o conector da lâmpada piloto, que é a lâmpada que indica se o sistema de carga está funcionando. Ainda sobre a placa retificadora, nós temos alguns modelos aí de retificadores, né? Amarelo e denso. Nós temos aí um retificador da Ford, um retificador da Mitsubishi. Então, os modelos de placas retificadoras, eles vão ter variações. Às vezes eu tenho igual esse aqui da Denso, né? Eu tenho a parte positiva aqui
e a parte negativa embaixo. Nesse da Ford aqui já é um pouco mais diferente, né? Pode ser que eu tenha a parte positiva aqui e negativa aqui, isso depende de cada fabricante, tá? E nesses diodos que a gente utiliza aqui, que particularmente eles são esses aqui, ó, esse, por exemplo, aqui, ó, esse corpo do diodo aqui, ó, ele está fixado, né? Ele é prensado nessa placa aqui, aí tem um espaço maior e tem um conector dele, né? Já é ligado direto na bobina do estator. Então, o que acontece? Esse diodo, por exemplo, aqui, ele é um diodo que a base dele, né, é um diodo positivo, né? E esse outro diodo, por exemplo, aqui a base é negativa, então dá para perceber aqui pela separação de materiais. Não é assim no modelo físico, é só uma alusão para entender como é que funciona. Lembrando que a gente tem aqui o vermelho para material P anodo e esse azulzinho aqui para material N catodo. Então, na necessidade de reposição, de troca de um diodo desse, tem que saber se ele é positivo ou negativo. E aí a gente testa com multímetro, né? Ou seja, quando você coloca a ponta negativa nessa lata aqui e a ponta positiva nessa parte isolada dele aqui, se eu tiver aquele valor de condução, significa que a placa é negativa. E o inverso, a placa é positiva. Então a gente fala assim, onde a cor da caneta do multímetro está na carcaça e eu coloco a oposta, né, a preta, então, por exemplo, assim, caneta vermelha na lata e a preta aqui no rabicho, né? Então, quer dizer, se deu aquele valor de condução, quer dizer que a placa é toda positiva. Se for o inverso, ela é toda negativa. Sobre os alternadores, né? Era um pouco que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha atendido aí a dúvida de todos, né? E agradecer aí por assistirem nossa videoaula. Obrigado a todos aí e até a próxima.